Olá, muito boa noite. Agora são 7h11. Ontem, nós divulgamos o estudo da Vigilância em Saúde do Estado com relação aos riscos que uma pessoa corre ao não fazer a imunização completa. Ou seja, para determinadas vacinas é preciso reforço. Um dado acendeu um enorme alerta. Quase 500 mil de catarinenses com mais de 60 anos não completaram o esquema vacinal. Por isso, hoje, nós ouvimos médicos que trabalham diariamente com os casos de Covid. Veja na reportagem de Gabriela Bride, de uma forma bem didática, bem explicativa, sobre o estudo que analisou o perfil dos catarinenses que morreram nos últimos 3 meses. O estudo considera o número de ocorrências a cada 100 mil habitantes do estado. O período é do dia 1º de novembro de 2021 a 30 de janeiro deste ano. As taxas informam o quanto uma determinada população que não está completamente imunizada apresenta de risco em relação àqueles que receberam as 2 doses e o reforço. Na população idosa, acima de 60 anos, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica concluiu que a taxa de óbitos para os que tinham o esquema vacinal completo, incluindo a dose de reforço, foi de 17,7%. Para os que tinham apenas primeira e segunda dose, foi de 76,4%. Já para os que não tinham se vacinado ou tomaram somente uma dose, a taxa de óbitos foi de 836,4%, um risco 47 vezes maior. Entre os adultos, a população de 18 a 59 anos, a diferença também é muito grande. Para os que têm esquema vacinal completo, a taxa de óbitos foi de 0,7%. Para os que tomaram primeira e segunda dose, foi de 2,3%. Já para aqueles que não se vacinaram ou somente tomaram uma dose, foi de 27,3%. Ou seja, a pessoa que não se vacinou está sujeita a um risco 39 vezes maior do que quem está com a imunização completa. A vacina, quando ela foi criada pensando na variante original do coronavírus. Foi aquela variante descoberta em Wuhan, na China, e que disseminou para o mundo todo. Depois de 2 anos de pandemia, nós já ultrapassamos várias variantes e 4 variantes específicas eram consideradas de preocupação. Nós já tivemos a gama, a beta, a alfa e agora nós estamos com a Omicron. Essa variante ela é altamente transmissível, ela escapa da vacinação para a transmissão, tanto que pessoas vacinadas elas podem se infectar e transmitir para outras pessoas. Por isso que a gente usa máscaras para bloquear. Mas o número de mortes e o número de hospitalizações é sensivelmente menor naquelas pessoas que tomaram as 2 doses e a dose de reforço. Para os especialistas ouvidos pela nossa reportagem, o estudo da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina confirma de forma categórica a importância da vacinação contra a Covid-19. A vacina só vai conseguir eliminar as doenças quando tiver toda a população vacinada. Por enquanto que o vírus segue circulando, nós ainda vemos um ou outro caso de uma pessoa completamente vacinada que infelizmente vem a falecer. Mas o que a gente observa diariamente, e esses dados de Santa Catarina confirmam, é que o risco de morte é infinitamente maior entre os não vacinados ou aquelas pessoas que não têm a vacinação completa. Nós temos visto, até mesmo nessa variante atual, que é a Ômicron, que nós chamamos de Covid-2, os casos também são casos muito leves, né? Enquanto o Covid-19 fazia casos graves pré-vacina, né? com uma tomada quase completa do pulmão, exigindo até mesmo intubação. Esses casos são absolutamente raros com a variante Ômicron. Particularmente, eu atendi mais de 60 casos e nenhum deles sequer precisou internação hospitalar. Claro que os pacientes vacinados, tá? Com o ciclo de vacinação completa. Esses dados são estarrecedores e deveriam ser definitivos para fazer com que todos aqueles que ainda não tomaram a vacina procurem um posto de saúde, procurem um posto de vacinação e façam a vacina o mais rápido possível. Se não for pela solidariedade de proteger a todos, que seja pelo egoísmo de proteger a si próprio. Vamos conferir a situação da pandemia em Santa Catarina. Nas últimas 24 horas, nós tivemos o registro de 26 mortes.
Total de óbitos no estado, 20.690 desde o início da pandemia. Na evolução dos casos ativos, subiu novamente, tá? 68.137 neste momento. Foram 19 mil confirmados aí nas últimas 24 horas e 12.776 pessoas recuperadas da doença também nas últimas 24 horas. Aqui dá para a gente ver bem, tem uma escadinha de subida, talvez a gente comece essa escadinha de descida, mas já deu uma subida de novo. Segundo dados do governo do estado, 5% das crianças entre 5 e 11 anos já foram vacinadas com a primeira dose em Santa Catarina. No vacinômetro do estado, consta que 36% dos municípios não vacinaram ninguém desse grupo, mas essa proporção pode estar errada. A primeira remessa de doses pediátricas começou a ser distribuída ainda no dia 15 de janeiro. Pelo site do governo do estado, 90 cidades não têm registro de vacinação de crianças de 5 a 11 anos. A página mostra o número de doses aplicadas por município. Uma delas é Palhoça, na Grande Florianópolis. Mas por lá, 28% já receberam a primeira dose ou a dose única, como mostra o site do município. Nós temos um sistema informatizado, desde lá do início, todo o nosso sistema é informatizado. A criança vai, já lança a vacina, já vem para o nosso sistema e é encaminhado para o Ministério da Saúde. Pode acontecer assim, de não mandar hoje, mandar um dia seguinte, mas assim, a informação é quase que em tempo recorde assim, desse encaminhamento. A criança é tudo informatizado, a criança vai, passa os dados da mãe e do pai através do sistema, puxa ali, já vai a dose e esse sistema só transfere para o Ministério da Saúde para fazer o lançamento nacional. Os dados que estão no site da Secretaria Estadual da Saúde são, na verdade, informações que os municípios passam para um banco de dados do governo federal, o ESUS. Segundo a Secretaria, não há possibilidade de ajustar esses dados por aqui. Nós entramos em contato com o Ministério da Saúde, mas não tivemos resposta sobre esse desencontro. Angelina, também na Grande Florianópolis, diz ter avançado na vacinação. A cidade é outra que aparece sem registro de doses aplicadas, mas está vacinando normalmente. A gente iniciou a vacinação em criança no dia 26 de janeiro, com faixa etária de criança de 5 a 10 anos, com comorbidades e 11 anos do público geral. Até o momento, foram vacinados 30 crianças. Já foram relatados à gerência estadual para a correção disso tudo. Por enquanto, os dados errados não impactam o andamento da imunização, segundo os municípios e o estado. Mas não é a primeira vez que o Ministério da Saúde apresenta problemas nos registros dos dados da vacina. No final do ano, o Conect SUS foi afetado por hackers. Hoje, o governo federal diz que o sistema está estável. A Secretaria de Saúde de Florianópolis divulgou hoje números curiosos da vacinação no município. A gente vai falar sobre isso com a Gabriela Bride. Gabriela, boa noite. Quais são esses números, hein? Oi, Fabiana, boa noite para você. Os dados do município mostram que 103 mil pessoas estão com a dose de reforço atrasada e que outras 27 mil não tomaram nem a segunda dose. A Secretaria Municipal da Saúde diz que esse atraso na vacinação gera dois problemas bem sérios. O primeiro nós vimos há pouco na reportagem, que é o agravamento dos casos de Covid-19. O segundo é o descarte de vacinas por conta do prazo de validade. Por isso, o município estabeleceu uma regra. Quem tem doses de AstraZeneca e de Pfizer com mais de 2 meses de atraso tem até o dia 18 de fevereiro para se vacinar. Se não fizer isso, perde o direito adquirido de se vacinar. E o que significa isso na prática? Que quando essa pessoa finalmente decidir se vacinar, ela vai ter que esperar a disponibilidade do estoque, porque a prioridade será daqueles que estão dentro do prazo. Fabiana. Obrigado, viu, Gabriel? E amanhã, diversas cidades do estado aplicam vacinas contra a Covid em vários públicos. No NSC Total, você encontra as informações. Você vai ver a seguir as novas regras a serem cumpridas no retorno às aulas 100% presenciais nas escolas da rede estadual. E as dificuldades enfrentadas por suinocultores por causa da alta nos custos da produção. A
próxima segunda-feira vai ser marcada pela volta às aulas nas cerca de 6.000 escolas estaduais aqui do estado. E os quase 500.000 alunos matriculados terão que seguir novas regras. A Rosimere tem 2 filhos matriculados no Instituto Estadual de Educação em Florianópolis. Na escola tem álcool em gel logo na entrada e em cada sala de aula. E muita informação espalhada pelos corredores. As regras e o cumprimento dos protocolos que a escola observa nos deixa mais aliviados e tranquilos e confiantes no trabalho da escola. A filha mais velha de Rosimere, que tem 17 anos, aproveitou o dia para andar pelos corredores e entrar nas salas. Eu estou bem ansiosa, na verdade. Estou querendo rever os amigos, né? Voltar à rotina, né? Porque mudou bastante a minha rotina e espero que eu possa voltar logo, né? A gente já vai voltar semana que vem e eu estou muito feliz. Nos últimos dias, antes de voltar às aulas presenciais, os professores também foram à escola e receberam orientações finais antes do recomeço. Estamos fazendo a leitura de todas as informações para que a gente possa estar realmente bem preparado para isso. Por enquanto, todo esse espaço ainda está vazio, mas a ansiedade é grande para que ele esteja logo repleto de alunos. Isso vai acontecer só na segunda-feira e até lá a gente precisa ficar atento a algumas lições. Não haverá necessidade de distanciamento social dentro das salas, somente nos refeitórios. O uso das máscaras continua obrigatório em todos os ambientes. O álcool em gel deverá estar disponível para todos. Portas e janelas devem ficar abertas e os ventiladores ligados para garantir a circulação do ar. Além dessas regras determinadas pela Secretaria de Educação, algumas outras questões precisam ser observadas pelos pais. Quem não puder voltar presencialmente por motivo de saúde, por exemplo, terá que apresentar um laudo médico. Outra recomendação é evitar situações que possam comprometer a segurança sanitária da escola. Por mais que seja um sintoma leve, uma tosse ou uma coriza, o ideal é que essa criança não vá à escola e ela seja testada para a Covid-19. Nos municípios tem ampliado muito a sua capacidade de testagem, então essa criança, por mais leve que seja o quadro, ela não deve ir para a escola e ela deve buscar o diagnóstico. E diagnosticando a Covid-19, ela deve ficar afastada pelo tempo recomendado. A alta nos custos da criação de suínos tem feito muita gente pensar em abandonar a atividade. O principal vilão de tudo isso é o milho. O seu Jacó cria suínos há 44 anos em Ceará, no oeste catarinense. Ele tem 49 funcionários para cuidar dos cerca de 1.700 animais nessa granja totalmente climatizada. Mas o custo elevado da alimentação está inviabilizando o negócio. É uma lástima, é desumano a gente ver as pessoas que estão lhe acompanhando há 30 anos, 30 e poucos anos, há 12 anos, 10 anos, de que dizer, Antônio, infelizmente hoje acabou seu serviço, a nossa propriedade tivemos que fechar. A mesma situação vive o seu Hamilton em Braço do Norte, no sul do estado. O ano passado deu aproximadamente 63 a 65 reais de prejuízo por cabeça produzida no decorrer do ano inteiro. Multiplica isso por 40 mil, 45 mil, que é a minha produção anual. Isso ficou muito, muito pesado. O grande vilão dessa alta no custo de produção dos suínos é o milho. É que o atual cenário de quebra de safra, somado à falta do produto desde o primeiro semestre de 2021, fez o preço disparar mês a mês. Em novembro do ano passado, por exemplo, uma saca de milho custava R$ 85. Hoje, a cotação já ultrapassou os R$ 95. Foi para evitar esse cenário de alta no preço e falta do produto que a Márcia, que cria porcos em São João do Oeste, resolveu apostar num sistema de parceria quando montou a granja dela. Onde a empresa integradora ela nos fornece a ração, os medicamentos e nos oferece também toda a assistência técnica, assistência veterinária, e nós, como donos da granja, a gente entra com uma parte de mão de obra e ganha por cabeça, por leitão entregue hoje para a empresa integradora. Mas esse é um cenário de exceção, pois para a Associação Catarinense de Criadores de Suínos, a maioria dos produtores enfrenta uma situação que não deve melhorar num futuro próximo. O ano passado, nós perdemos a cada suíno entregue de 100 quilos, R$ 110. Esse ano nós estamos comercializando o suíno a R$ 4,50,
com um custo de R$ 8,00. Então, realmente é uma diferença muito grande, é um prejuízo muito forte, porque o agronegócio que exporta ele está muito bom para o governo, mas o agronegócio que produz está muito ruim para o suinocultor, com tamanho prejuízo dentro da propriedade rural. Vem mudança por aí, o sextou e o fim de semana vão ser com tempo instável em Santa Catarina por causa de uma frente fria, que é um sistema de chuva. Para amanhã, algumas regiões já vão sentir a aproximação dessa frente. A sexta vai ser um dia ainda com aparições do sol, mas na medida em que as nuvens mais carregadas vão avançando, aumentam as chances de chuva. Os temporais já devem acontecer durante a madrugada e início da manhã de amanhã, primeiro em cidades do meio-oeste, do oeste e do extremo-oeste. Aí, durante a tarde, a chuva já deve pegar todas as regiões. Vejam vocês aí, ó, máximas entre 22 e 28 graus para a maioria das cidades amanhã, mais quente ainda no sul. Aí, esse fim de semana vai ser marcado pela passagem da frente fria pelo nosso estado. Em resumo, vou reforçar: tempo instável e chuva para geral. No sábado, esse sistema de chuva chega por aqui, provoca aumento de nuvens e também aumenta o risco de temporais isolados com granizo, principalmente no litoral. No sábado é o seguinte: quanto mais para o final do dia, maiores são as chances disso acontecer e mais áreas com chuva. Ainda faz um pouco de calor na tarde de sábado. No domingo, o tempo ainda vai estar bastante instável, tem condição de chuva com raios e trovoadas em várias regiões, mas no domingo nós já vamos perceber também períodos de melhoria, ou seja, sem chuva. Primeiro em áreas do oeste e do sul, justamente por conta do afastamento da frente fria. Tarde mais amena no domingo por causa de um ar mais frio que vem depois da chuva. Depois do intervalo, com o fechamento do orçamento da União para 2022, o novo cronograma de obras da BR-470 deste ano foi divulgado. E os indicativos de recuperação do setor turístico na Grande Florianópolis. A BR-470 vai ser interditada amanhã a partir da 1h da tarde, na altura do quilômetro 10, em Navegantes, para detonação de rochas. A previsão é que o bloqueio dure uns 30 minutos. Essas obras fazem parte do novo cronograma de reparos da rodovia. Faltava a definição do orçamento para este ano para refazer o cronograma de obras da BR-470. Vão entrar 81 milhões de reais da União, além dos 300 milhões de reais que estão começando a sair dos cofres do Estado. A obra seria mais robusta, mas o governo federal cortou 18 milhões de reais no início do ano. A prioridade para o primeiro semestre de 2022 é encerrar o asfalto e a duplicação do lote 1, que hoje está em torno de 70%, e do lote 2, que é o mais adiantado de todos, está em 86%. Nesses trechos, alguns viadutos importantes devem ser concluídos, como o que vai dar acesso a Luiz Alves e outro que leva à Ponte do Vale, em Gaspar. Este já pode terminar no primeiro trimestre. Os lotes 3 e 4 são os mais atrasados. No último deles, a maior pendência envolve as desapropriações de imóveis às margens da via, com algumas indenizações previstas para começarem em março. Essa é uma das rodovias mais importantes do estado. Por aqui passam as principais produções econômicas do Vale do Itajaí em direção à BR-101 ou mesmo aos portos de Itajaí e Navegantes. Para os empresários da região, a relação é simples. Quanto mais a obra atrasa, mais competitividade eles perdem. Os empresários sentem muito, você tem recebimento de materiais atrasados, você não tem como despachar com rapidez para o seu cliente, e sendo que isso hoje é primordial para toda a sociedade, a rapidez, né? E a rodovia está perigosa. Só no ano passado, 69 vidas foram perdidas e mais de 1.200 acidentes foram registrados. Nesse quesito, a 470 só ficou atrás da BR-101. Num determinado momento, a sinalização está de um jeito e chega um outro momento, a sinalização está completamente contrária, fazendo com que gere uma insegurança no local. Claro, passando ao condutor, aquelas pessoas que estão passando pelo local, exigindo uma atenção redobrada. Hoje, as obras da 470 também foram tema de reunião do ministro da Infraestrutura com a bancada catarinense. De acordo com Tarcísio de Freitas, ao longo do ano, o montante cortado pelo governo federal deve ser recuperado, ajudando a acelerar um pouco mais as obras.
Futebol, mais 2 jogos fecham a 4ª rodada do Campeonato Catarinense esta noite. Uma etapa que teve gol relâmpago em Brusque. Velocidade para driblar e para marcar. O Bruscão demorou só 42 segundos para abrir o placar contra o Marcílio Dias. Alexandro foi o homem do gol mais rápido do catarinense até o momento. E o primeiro tempo dessa partida foi intenso demais. Diego Jardel sofreu pênalti e Zé Matheus ampliou. E o próprio Diego Jardel marcou o terceiro do Bruscão. Só que o Marinheiro ainda reagiu com Zé Vitor de pênalti. Na segunda etapa, o Augusto chegou a marcar para o Marcílio, mas não foi o suficiente para o time de Itajaí. Primeira vitória do Brusque no Catarinense. Eu acho que agora essa confiança deles, interna, moralmente, para o time, vai ajudar demais. A gente pagou um preço muito caro por ter iniciado mal a partida. Se sobraram gols em Brusque, faltou em Jaraguá. Juventus e Avaí empataram em 0-0. Muito por conta dos goleiros. Douglas parou o moleque travesso. E Hudson Júnior também pediu o Leão de marcar. Eu acho que a nossa equipe hoje fez um bom jogo, teve oportunidades de fazer o gol. Então eu acho que falta a gente ter um pouquinho mais de atenção nos detalhes. O nosso objetivo, nosso pensamento era vencer hoje. A gente via essa possibilidade. Mesmo entendendo viagem, desgaste, a gente imaginava uma vitória. Mas o lance que mais chamou a atenção no jogo foi esse choque de cabeça entre Jefinho do Juventus e o Betão do Avaí. Os dois tiveram que sair de campo e foram levados ao hospital. Eles passaram a noite em observação e foram liberados hoje. Hoje mais 2 jogos fecham a 4ª rodada do campeonato. O Hercílio Luz quer a liderança do catarinense, mas para isso precisa vencer o Joinville no norte do estado. E aqui no estádio Orlando Scarpelli, o Figueira busca a primeira vitória na competição. O jogo é às 9h30 da noite contra o Camboriú. Janeiro terminou com 73% de ocupação na rede hoteleira da Grande Florianópolis, segundo o sindicato que representa o setor. A lotação ficou abaixo da registrada em 2020, mas a categoria considera um indicativo de recuperação do turismo. Essa conversa está 1 ano atrasada. É que a família argentina fez a reserva na pousada na temporada passada, mas só conseguiu vir para o Brasil neste verão. Já habíamos reservado, pensamos que íamos a poder viajar, que se iba a acabar el COVID y no se terminó. Así que no pudimos venir, lo cancelamos y vinimos ahora. Es mi primera vez acá en Brasil y la verdad es que me encanta, las playas son muy hermosas y tiene su encanto, digamos. Os argentinos estão voltando aos poucos para o litoral do estado. No ano passado, as fronteiras estavam fechadas. Agora, em início de fevereiro, estamos na faixa de 40% dos hóspedes nos hotéis aqui de praia que estão vindo do mercado argentino. É praticamente igual o número de argentinos e brasileiros. Segundo dados da Polícia Federal, só neste início de ano, mais de 15 mil turistas argentinos entraram no estado pela fronteira de Dionísio Cerqueira, no extremo oeste. E 68 voos vieram da Argentina para Florianópolis só em janeiro. Por enquanto, voos do país vizinho estão previstos só durante a temporada, não mais no ano inteiro. A fronteira terrestre entre Brasil e Argentina foi reaberta em dezembro. Segundo a Santur, neste ano, 21 mil estrangeiros passaram por Santa Catarina. Em janeiro do ano passado, foram 200 e em 2020, 37 mil. O movimento ainda não está aquecido como antes da pandemia e também tem a relação com a crise econômica na Argentina. Está bem caro para o argentino vir. O câmbio está 41 com o peso. Então daí fica bem caro para o argentino. Temos problemas com cartão de crédito também, que muitas vezes não é aceito, o débito não é aceito aqui. Quem veio foi uma classe meia alta e alta da Argentina. Esses que não têm problema, que podem salvar em dólar, daí eles vieram sem problema. O Pablo mora há 3 anos no estado e torce para que os amigos argentinos consigam passar as férias de Ano Novo no Brasil. Até porque todos precisam conhecer o mais novo integrante da família. Meu filho é manecinho, imagina. Eu moro aqui há 3 anos e nem quero voltar. Eu adoro ficar aqui. Mas sim, o argentino adora o Brasil. Mas é uma pena que, por enquanto, por questões políticas, sociais, a pandemia, né, está ficando um pouco difícil ainda. A todos, uma boa noite. A gente se vê amanhã
Nossa SC faz como ninguém faz.